Por que antigamente não se ouvia falar, na verdade, nem tanto da depressão pós-parto feminina, né, quanto da questão da depressão pós-parto, muito menos, né, depressão pós-parto masculina. O homem, antigamente, pelo menos na época da minha avó, ele era o provedor da casa, a missão dele era sustentar o lar e ele não se envolvia muito nessa questão dos filhos. Não sei, estou me dando uma metida psicóloga aqui, se seria por essa razão. Mas a depressão pós-parto pode ser por causa que o homem assumiu muita responsabilidade também, além da mulher. Ele teve que ser o pai presente, o pai que toca a fralda, o pai que dá mamadeira, o pai que participa, porque antes ele não participava tanto assim. Exatamente. Tô certa? Tá certíssima. É que mudou o modelo familiar, né? Nós estamos vivendo uma nova época, né? Com todo, vamos dizer assim, a libertação da mulher, o crescimento da mulher no mercado de trabalho também, né? Dela sair para fora, para cuidar também do seu crescimento pessoal, profissional. O homem participa mais, né? Das atividades, vamos dizer assim, da casa e também da educação dos filhos, desde a gestação, né? O pai participa das consultas, né? Participa também de toda a evolução desse quadro. Mas isso faz com que ele também se sinta inserido nesse contexto, mas acontece um fator muito importante, que quando nasce o bebê, né? As atenções voltam para quem? Para o bebê, para esta mãe. Ou seja, a mãe, mesmo que ela não queira, ela tente dividir as atenções, ela fica muito mais para o filho do que para o... Exatamente, porque o instinto materno é uma ligação muito forte, né? E que ela se volta totalmente para esse bebê. E o pai se sente, vamos dizer assim, excluído, né? Claro que desse contexto, desse novo contexto. Então, ele começa a se sentir, vamos dizer assim, deprimido, crise de choro, irritabilidade, nervoso, angustiado, ansioso, tudo isso aparece, né? Então, claro... Ele muitas vezes não sabe identificar o que é. Não sabe identificar. Então, é importante, né, que esse casal ou este pai procure uma ajuda profissional até para poder reconfigurar, né, este sistema para que ele se sinta mais seguro para lidar com essa nova situação e buscar novamente o equilíbrio desta família. Vou te fazer uma outra pergunta agora. Pois não. O homem, ele tem, tanto o homem quanto a mulher, né, essa questão de identificação, muitas vezes. A mulher, ela olha o homem e trata muitas vezes o homem como pai, e o homem trata a mulher muitas vezes como mãe. Né? Essa causa da depressão pós-parto masculina poderia ser também por aquela questão de disputa. Eu estou perdendo minha mãe inconscientemente para uma outra criança, né? Assim como acontece com uma criança que que nasce um irmãozinho novo. Exatamente. Seria uma disputa de afeto, assim, ela é minha, né? No contexto geral. Até um ciúmes, né? É assim, muito importante essa tua pergunta, né? Que venha contribuir para que as pessoas entendam que isso pode acontecer, mas isso é a nível consciente, né? O pai começa a sentir, sim, ciúmes do filho, porque o homem, tanto o homem quanto a mulher, se sente um pouco filho ou um pouco filha, né? Por isso que tem que ser bem definidos os papéis, né? Então, ressignificar esses papéis, identificar esses papéis. Que papel eu tenho agora nesse contexto? Papel de pai, né? Então, ele também participa de toda essa evolução deste bebê, desse novo ser que está nesse contexto. E precisa ser acolhido, precisa ser cuidado. Esse cuidado, eu acho que assusta bem mais, é esse cuidado intenso, né? Porque essa criança depende totalmente, né, desses pais. Então, isso assusta, né? Com certeza. Isso é tão real que eu separei uma notícia aqui do G1 que diz o seguinte: um recente estudo revelou que cerca de 10% dos pais também sofrem depressão após o nascimento do bebê, e este índice aumenta após o primeiro trimestre. Exatamente. Depois que a criança já está um pouquinho maior, né? Diferente da depressão pós-parto que ocorre na mulher, ela pode se manifestar mais tarde nos pais. Provavelmente porque os 3 primeiros meses são de novidade e de muito trabalho. Então, ele não se encaixa muito nessa questão da depressão. Exatamente. Outra coisa, Cláudia, assim, que é importante, né, ressaltar, que os pais de primeira viagem, eu sempre cito isso no meu consultório, né, que a gente tem experiência, que eu faço terapia conjugal, familiar, né, individual, e a gente vê assim, a queixa da mulher quando o bebê
nasce, né? Muda tudo e o pai fica ausente, né? Ele se exclui inconscientemente porque ele se sente excluído, não porque ele é excluído, se sente excluído desse contexto. Então, eu acho importante que os pais, antes de ter o bebê, busquem ajuda, como lidar com essas situações, porque vai mudar todo o contexto familiar. Há como evitar essa questão da depressão? Claro. O pai participando do pré-natal, se envolvendo, exatamente. Sabendo que aquela criança também é dele? Exatamente, por isso que essa tomada de consciência, né? Que tudo mudou, né? Aquela companheira que estava sempre, vamos dizer, à disposição dele não está mais, né? Então, é difícil mesmo. Muda tudo, né? É uma mudança, vamos dizer assim, quase que radical nesse contexto familiar. Então, é preciso estar preparado, consciente dessa nova fase, que é temporária, mas é uma fase que passa. Não há como dizer assim, por exemplo, o homem não vai ter a depressão pós-parto se ele participar da gestação da mulher, o homem participativo tem menos chance de ter. Menos chance de ter. Se ele é mais participativo, se ele, por exemplo, esteve presente em todos os momentos, participou de tudo, esse... Com certeza. Porque ele se sente parte do contexto. Sente parte do contexto, né? Então, ele tem que ser participativo em todas as ocasiões. Hoje até, né? Hoje o homem está bem mais participativo, mas a depressão aumentou bastante dos homens em relação ao primeiro, principalmente ao primeiro filho, né? O primogênito. Com certeza. Então, se acontecerem esses sinais do homem ficar um pouco, né, displicente com essa questão do filho, não ficar muito tempo em casa, não participar, é bom procurar um psicólogo, né, antes que aconteça o pior, assim, aconteça uma separação, por exemplo. Exatamente. E outra coisa, né, claro que tem que observar, né, porque às vezes a pessoa não pode estar diagnosticando por aí dizendo que, né, uma depressão pós-parto, às vezes é uma ansiedade, uma angústia, um medo, uma insegurança, um sentimento de incapacidade. Do novo, né. Agora, se isso perdurar por mais de 15 dias, então sim, né, se tiver mais alterações de humor, alteração no apetite, né, isolamento, crise de choro, né, muito irritado, e isso perdurar por 15 dias, aí tem que buscar uma ajuda, tá? Com certeza. Dione, adorei te receber aqui, muito obrigada pela presença. O prazer foi todo meu, agradeço o convite, né, foi um prazer estar com vocês nesse programa maravilhoso, né, que traz assuntos tão importantes e tão atuais. Muito obrigada. Bacana, eu que agradeço a participação. Bem, a gente vai terminar hoje o programa com música, né? Mas antes de terminar, eu quero saber a agenda de shows dos guris, né? Além da agenda toda que a Mara deu para o final de semana, tem vocês também que vão tocar? Sim, hoje sexta-feira, a gente toca em Lagoa Vermelha, amanhã também em Lagoa Vermelha e domingo a gente toca em Bento, no Sesc. Bacana. Nós não, só com eles. Só com eles, os nossos amigos. Bacana. O CD, o pessoal vai ter uma previsão assim de quando que vai chegar? Como o Cris falou, a princípio, a partir de abril, eu acho. A partir de abril de 2013. 2013. A gente ainda está em fase de produção mesmo. A gente gravou algumas coisas, voz, guitarra, mas ainda tem mais algumas coisinhas para acontecer. E como vocês tocam em eventos, casamentos, congressos, quem quiser contratar vocês? Nascimentos, funerais, não tem problema, é só contratar a gente. Até tem esse vestido de Agora está na moda a festa dos descasados, guris. Depois vocês estão recebendo convite também. Nós temos uma festa bacana, dia 28 agora, de novembro, para fazer também, mas acho que nesse tipo de evento. Os contatos da Rock Deluxe, então, é rockdeluxe.com.br, Rafael Conir, com y, @gmail.com, e o celular 5199196952. Esses são os contatos para quem quiser levar a Rock Deluxe para os seus eventos ou para os seus bares, para suas casas. Nos levem, a gente vai onde... Vocês vão até onde? Fora do estado? Sim, não. Onde nos contratarem, não tem problema. A gente já tocou Uruguai, Foz do Iguaçu, Santa Catarina, Paraná, enfim. Onde tiver gente disposta a ouvir o bom e velho rock and roll, nós vamos. Que bacana. E para terminar o programa de hoje, o que vocês vão tocar? O pessoal já entrar no clima aí do final de semana. Vamos fazer uma dos reis do Iê. Iê? Então tá bom. TPM de hoje fica por aqui. A gente se encontra segunda-feira com muito mais. Super beijo. Fica com Deus. Tenha um ótimo final de semana. It's been a hard day's night.
and I've been working like